a gente, na semana de prova, iniciando, e eu sei que tá todo mundo, ai meu Deus, prova, 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 prova. Eu sei porque eu já estudei na atuação e eu entendo como é que funciona esse sistema de nervosismo e tudo mais. Mas a parte boa é que agora tá todo mundo em casa, né, minha gente? Todo mundo pode estudar tranquilamente. Então, peguem aí seus livros de história na página 31, que foi quando nós iniciamos, né, o nosso conteúdo de história. O homem e a organização política. Então, peguem aí seus livros, página 31. Bora lá que vamos iniciar esse negócio aqui que a semana hoje tá pegada. Então, bora lá. O Brasil, nosso país, né, ele recebe o nome de oficial República Federativa do Brasil. E ele está dividido em estados. E aí eu pergunto a vocês, quantos estados são? Tia, são 26 estados e um Distrito Federal, não é isso? Então, em uma república federativa, nós temos um Distrito Federal. E no nosso caso, nosso Distrito Federal fica onde? Fica em Brasília. Muito bem, quem respondeu Brasília. Então, nosso Distrito Federal está localizado em Brasília, né? Então, é a capital do nosso país e sede do governo brasileiro. Os estados brasileiros estão divididos em partes menores, né? Isso que são os chamados municípios. Então, o município é uma parte do estado. Então, fica assim, nosso país, Brasil, no Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal. Cada estado possui divisões menores, que nós chamamos de municípios, não é isso? Então, quem governa o município, acertou quem disse? Prefeito. Quem governa o município é o prefeito. E ele é quem comanda os trabalhos, né, na prefeitura e também juntamente com a Câmara de Vereadores. Então, fica assim, quem governa o nosso país, o presidente, não é isso? Quem governa os estados, o governador. Quem comanda os municípios são os prefeitos, não é isso? Assim nós aprendemos no nosso conteúdo do o homem e a organização política. O Brasil é uma nação com mais de 500 anos. Parece ser muito tempo, mas não é, perto de outras nações, como nós aprendemos. Como, por exemplo, ele nos dá a China e a Itália, que são nações com culturas milenares. E aí, nossa amiguinha mais abaixo, na página 38, ela nos diz que sabia que o estado onde você mora também pode ser chamado de unidade federativa? Então, não esqueça esse termo. Estado também podem ser chamado de unidade federativa. Toda vez que vocês ouvirem esse termo, unidade federativa, lembre-se que nós estamos falando de estado. Então, nossa unidade federativa, Maranhão, que também nós chamamos de estado do Maranhão, entendido? Agora vamos lá na página 40. Então, abram aí seus livros na página 40. Na página 40, nós tratamos sobre os problemas sociais que existem, né, na nossa sociedade. Então, todos os dias deparamos com situações que, por muitas vezes, fazem nos perguntar o porquê de estar acontecendo. E aí, problemas sociais que são frequentes em nossa sociedade, a habitação, né? Relação à habitação, a relação à desigualdade social, a ausência de saúde de qualidade, ao desemprego também, a violência. Então, são alguns dos problemas sociais que nós temos em nossa sociedade. E estamos aqui para o quê? Para corrigir, né? Através dos conhecimentos que nós vamos adquirindo. Então, nós estamos aqui para evitar que isso tudo aconteça, assim como também cobrar, né? Para que possa ser evitado esses tipos de situações. Lá na página 44, nós tratamos sobre moradias, tá bom? Lá na 44, nós tratamos sobre moradias. Então, nós aprendemos que a nossa moradia é o lugar onde nós vivemos, com nossos familiares, amigos e até mesmo vizinho. Tem gente que mora junto com o vizinho.
Então é lá que nós nos sentimos protegidos e acolhidos, não é isso? E nem todas as pessoas elas podem ter uma casa, né, de uma moradia de qualidade. Então existem pessoas que moram em moradias diferentes, né, menos protegidos. Antes de nós adentrarmos nesse tipo de moradia, vamos falar um pouquinho sobre o início de tudo isso, né? Que as primeiras moradias elas eram em cavernas ou grutas, né? As pessoas elas se protegiam em cavernas ou grutas porque ainda não entendiam e não sabiam como é que funcionava essa questão da construção de uma moradia. Então, muitas vezes eles viviam em grutas e tinham até mesmo que disputar o espaço com os animais. Aí mais à frente eles foram adquirindo conhecimento, descobriram o fogo, tá bom? Descobriram o fogo e aí tudo ficou muito mais tranquilo, muito mais fácil. E aí eles foram aprendendo novas técnicas, como é que eles podiam trabalhar a rocha, as plantas e metais. Então aí começou essas questões de construção de moradias. E aí nós estudamos algumas moradias, né? Nós estudamos, por exemplo, as moradias rurais, que são aquelas que ficam na zona rural. E não é muito comum vermos aglomerações nelas. Também estudamos sobre as casas de pau a pique, que são pequenas construções feitas com madeira e barro, e geralmente são mais vistas na zona rural também, ou em áreas mais carentes. Nós também aprendemos sobre as palafitas, que são comunidades ribeirinhas. Os ribeirinhos eles costumam construir essas moradias, isso, e são o quê? São barracos suspensos por estacas, cujo piso ele fica acima da água do rio, tá bom? Então, essas são as palafitas. Nós aprendemos também que atualmente, devido ao aumento da quantidade de pessoas, e o que acontece? Nós temos a má distribuição de renda, né? Onde uns têm mais e outros têm menos. Aí acontece o que nós chamamos de desigualdade social. E aí, o que nós podemos ver com isso? O que nós chamamos que nós estudamos, tia, foi o contraste social, isso mesmo. Onde nós podemos ver um local onde tem moradias bem cheias de conforto, né? Bem bonitas, tudo mais, muito bem vistas. E de um outro lado nós temos moradias, né, bem precárias. Então, isso é o que nós chamamos de contraste social. Nós aprendemos também sobre as moradias indígenas, onde os indígenas eles têm sua organização social, que é bem diferente do que nós estamos acostumados, né? Onde todos são envolvidos no trabalho coletivo, todo mundo trabalha junto em prol da construção da moradia do indígena, do outro indígena. Já nas moradias quilombolas, que nós também estudamos, os negros que eram trazidos da África, eles para o trabalho escravo, então na tentativa de fugir, né, desse trabalho escravo, que não recebia muito bem por isso, aliás, não recebia, né, desculpa. Então o que eles faziam? Eles fugiam e iam para os quilombos, e lá eles formavam um quilombo, local onde eles iriam viver ao modo deles e cultivando também a cultura deles, tá bom? E por último, nós trabalhamos as moradias urbanas, que é as moradias que nós vemos hoje em dia, né? As moradias modernas, que é utilizado concreto, ferro, cerâmica, tijolo, azulejos, e que nós chamamos de construções de alvenaria. Então, isso nós aprendemos lá em moradias. Depois, nós fomos lá para a unidade 2, né? E na unidade 2, nós aprendemos sobre viver e trabalhar na página 55, não é isso? Nós aprendemos um pouquinho sobre o seu José, que o seu José ele era gari, sobre o seu Sebastião, que era um bombeiro militar, e sobre a dona Joana, que ela era vendedora ambulante, não é isso? E assim, as pessoas trabalham como forma de manter
como forma de manter o sustento, ganhando dinheiro em troca de uma prestação de serviço, né? Uma prestação de trabalho. Então, como é que funciona, tia? A pessoa trabalha para que receba para o seu dinheiro, receba o seu dinheiro para o seu sustento, entendido? Então, existem vários tipos de forma de trabalho e algumas nem existem mais, né? E assim, tudo depende da mão de obra, aquela troca que nós aprendemos. Depois, nós fomos lá para o campo e a cidade sobre as diferenças e conexões, né? Onde nós aprendemos que o campo e a cidade, eles são extremamente ligados. Então, um depende do outro, de alguma forma, um depende do outro. Apesar das diferenças, claro, mas um depende do outro para poder, né, manter o sustento dos dois lados. Então, vamos lá. Na cidade, nós temos a concentração de muitas casas, muitos prédios comerciais, muitas residências, né? Estrada, trânsito e tudo mais. Já no campo, nós temos o quê? Uma vida menos corrida, né? Sem nada de trânsito, uma vida bem tranquila, né? Tudo anda um pouquinho mais desacelerado. Mas que ambos dependem um do outro. Por exemplo, a cidade, ela depende de quê? Da produção agrícola, como a produção de verdura, de leite, de carne. Então, é o tipo de atividade que o campo desenvolve e que a cidade depende para poder sobreviver e manter o seu sustento. Já o campo, por exemplo, ele se utiliza por exemplo, de serviço de advocacia ou serviço bancário também. São alguns dos exemplos que o campo depende da cidade para poder realizar, não é isso? Então, nós aprendemos essas diferenças aí. Já na página 65, nós trabalhamos o trabalho urbano e o trabalho rural, né? Trabalho urbano e trabalho rural. E o trabalho, ele disse mais abaixo, que o trabalho, ele pode ser classificado em público ou privado. O trabalho público, tia, nós já aprendemos, trabalho público é aquele que é mantido pelo governo e normalmente executado pelos servidores públicos. Já o trabalho privado é aquele que é mantido por uma pessoa ou uma empresa e executado por trabalhadores empregados nessa empresa. Então, ambos têm o mesmo valor para a sociedade, né? Todos têm o seu mesmo valor para a sociedade, todos são importantes. Tia, nós estudamos sobre o serviço público, né? Isso estudamos, verdade, mas eu não irei colocar ele no nosso conteúdo, tá bom? Até porque, tia, por quê? Porque ele foi um dos últimos a ser trabalhado. E aí eu deveria também fazer a correção da atividade, né? Isso que ficou pendente. Por isso é que eu não coloquei também, até porque veio a semana de prova, então não seria